MRTI est spécialisée dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. A imigração tem sido um ponto importante no trabalho que tenho realizado como eurodeputada. Obviamente que é um ponto importante, porque os portugueses têm todos direito à dignidade e a ver os seus direitos garantidos, estejam em Portugal ou fora de Portugal. Não são menos portugueses por estar fora de Portugal. E eu acho que não tem sido dada a devida atenção. Agora, em relação ao trabalho como eurodeputada, tenho preocupado e sempre que me contactam procuro fazer aquilo que está ao meu alcance. Por exemplo, quando tem havido sucessivas ordens de expulsão de imigrantes portugueses, nomeadamente no Luxemburgo, que aconteceu infelizmente 2 vezes em 2013, obviamente que imediatamente fui para lá e felizmente conseguimos evitar essas expulsões, como por exemplo, na medida do possível, quando a Helena e outras pessoas que estão aqui do movimento dos imigrantes afetados pelo BES me contataram, na minha humilde condição, tentei procurar ajudar sempre que possível, e outras situações, chegam muitas denúncias, obviamente, ao Parlamento Europeu. Essa preocupação é uma preocupação transversal a todas as funções de representação, ou deve ser, acho eu. Não é apenas um cargo de representação no Parlamento, por maioria de razão, um chefe de Estado exige-se, ou a uma chefe de Estado, como espero, exige-se que tenha tempo e disponibilidade para responder aos problemas que os portugueses e as portuguesas enfrentam, seja em que sítio estejam. Eu acho que se isso vier a acontecer, uma coisa não tenho muitas dúvidas, seria seguramente a Presidente mais constitucional que Portugal alguma vez teve, porque não há, como sabe, imagino que saiba que não há uma diferença, pelo contrário, há uma enorme proximidade entre os valores e o programa político que defendo e o que está inscrito na Constituição. Infelizmente, nos últimos 10 anos, o que nós vimos foram ataques sucessivos à Constituição e aos direitos que estão consagrados na Constituição. Aqui não era preciso fazer muito esforço, era só convergir um programa com aquilo que já está garantido na Lei Fundamental Portuguesa. Mas, sobretudo, candidato-me porque acho que é preciso, é urgente, uma maneira diferente de fazer política. As instituições têm que estar ao serviço das pessoas e não contra elas e não com muros à volta delas. E também porque considero que não só conheço Portugal a partir de dentro, como nos últimos anos, destes 6 anos e meio no Parlamento Europeu, me permitiram ganhar muita experiência da forma como Portugal é visto a partir de fora, o relacionamento com as instituições europeias, que é fundamental no quadro atual, e penso que isso pode ser uma mais-valia no exercício dessas funções. Eu, ao contrário do atual Presidente da República, não tenho amigos no BES. Portanto, desde logo, não terei nenhum interesse particular a proteger, a não ser o interesse coletivo, mas esse que é de todos. As garantias são as de fazer-se cumprir a Constituição. Sinceramente, não é preciso inventar. O que é fundamental está na nossa lei fundamental, não é preciso inventar. E a garantia que são tratados todos por igual. Nós não podemos ter presidentes ou representantes que estão ao serviço de grupos muito restritos, grupos de interesse, e depois põem em causa não só o interesse coletivo, mas também a nossa própria independência. O que se passou com o BES é uma vergonha. O que se continua a passar com o BES é uma vergonha. E, por exemplo, quando nós olhamos para esta resposta tardia do ainda Presidente Cavaco Silva
relativamente à situação do governo. Nós estamos à espera de um governo há imenso tempo e percebemos, por um lado, que este tempo perdido para a democracia, para a economia portuguesa, para a sociedade, acaba por ser tempo ganho para o governo que ainda está em funções, porque o usou para acabar algumas tarefas que não tinha terminado, como, por exemplo, mais privatizações, nomear mais 100 pessoas nestes dias para os altos cargos na administração pública e, sobretudo, colocar no Banco Novo quem deveria entender colocar para garantir que se continua a fazer este caminho de enorme injustiça, pessoas que têm as poupanças de uma vida inteira e que estão em risco de as perder. Mas também não é por acaso que nesta sequência de audições que o Presidente da República realizou, entendeu colocar em último lugar os partidos políticos. Portanto, desprezou 5 milhões de pessoas que votaram para a Assembleia da República e que ditaram o novo equilíbrio político da Assembleia da República, mas antes de reunir com os partidos políticos teve que reunir com os banqueiros e, portanto, eu acho que aí está tudo inscrito em relação às prioridades que tivemos nos últimos anos. É só uma questão de inverter as prioridades e pôr os cidadãos à frente. Os banqueiros perceberam uma coisa que o Presidente da República não percebeu, que é nós estamos em claro incumprimento em relação aos compromissos assumidos com as instituições europeias. E para um Presidente que sempre falou de estabilidade e de compromisso, está a pôr tudo isso em causa, está a ser um verdadeiro bloqueio à democracia e aos compromissos que Portugal assumiu. E os banqueiros perceberam uma coisa que o Sr. Presidente não percebeu, é que enquanto não tivermos governo nem orçamento, muito rapidamente, os tão benditos mercados em nome dos quais fizeram tanto sacrifício e que nos continuam a classificar como lixo, e as agências de rating passam todas a classificar-nos mesmo como lixo, porque só há uma que não nos classifica. E no momento em que essa agência passar a classificar-nos também como lixo, nós deixamos de ter acesso ao financiamento à banca por via do Banco Central Europeu. E colapsa a economia. Os banqueiros perceberam isso. O Sr. Presidente não percebeu que é preciso estabilidade. Há uma solução de estabilidade para o Governo, é uma questão de avançar com ela, porque é da vontade das pessoas. Mas, Matias, acha que o Presidente da República vai nomear o Dr. António Costa? Eu gostava que o Presidente da República pudesse aceitar com a mesma naturalidade a maioria que saiu das eleições de 4 de outubro, que é uma maioria de esquerda que permitiu um acordo à esquerda na Assembleia da República, como aceitou com total naturalidade a maioria das eleições de 2011, de 2 partidos que também concorreram separados, que conseguiram apoio parlamentar, e portanto era só isso que eu esperava do Presidente da República, que respeitasse a democracia, a vontade dos portugueses, a Constituição, e que não andasse a fazer jogos em nome de conveniências ou das suas preferências. Porque uma coisa lhe posso garantir, se eu for Presidente da República daqui a 4 anos, se me chegar à frente o Dr. Pedro Passos Coelho, com maioria de votos e com maioria na Assembleia da República que lhe dê apoio, mesmo que não tenha maioria de votação do seu partido ou da sua coligação, eu não hesitarei em digitá-lo como Primeiro-Ministro. E, portanto, não é uma questão de ideologia, é uma questão de fazer cumprir a democracia. E eu gostava que o Presidente da República tivesse essa serenidade e aceitasse com a mesma naturalidade a vontade dos portugueses, num momento como no outro, e não de acordo com as suas preferências ideológicas e conveniências. Porque se isso era possível há 3 ou 4 meses, e aliás na convenção do Bloco de Esquerda nós escrevemos isso, que está no texto da convenção que teríamos preferência por apoiar um único candidato ou candidata que pudesse representar, digamos assim, todos os setores da esquerda, mas se isso era possível há 3 ou 4 meses, deixou de ser possível agora, porque os candidatos foram surgindo uns atrás dos outros e, portanto, esse cenário já não existe. E mais uma vez a esquerda aparece com N candidatos. Mas neste caso em concreto, em que não apareceu nenhum candidato que possa juntar todas as sensibilidades da esquerda, é preciso perceber que a pluralidade das candidaturas acrescenta, não subtrai. Mobiliza mais gente, traz mais gente para o debate político, traz novas questões ao debate político. E a candidatura à presidência da República não pode ser um desfile, como se faz, não é? Porque hoje em dia os portugueses e as portuguesas já sabem a importância que tem o Presidente da República. Se não sabiam antes, passaram a perceber agora durante este processo. E, portanto, uma candidatura não pode ser um desfile, não é uma passadeira vermelha, não há vencedores à partida, tem que se fazer pelo menos o debate democrático até ao dia das eleições. Individuais, independentes, mas digamos assim. As candidaturas são independentes, mas as pessoas não são neutras, eu também não sou. Eu sou uma mulher e sou de esquerda, não sou neutra, e não vou fingir que sou neutra só para colher mais simpatia das pessoas. E, portanto, eu gostava era que todos os candidatos e todas as candidatas, que não existem pessoas neutras,
obviamente, não é de repente vestir uma roupagem e agora, porque sou candidata à Presidência da República, deixo de defender determinados valores, isso não existe. O que eu gostava era que todos os presidentes, todos os candidatos e candidatas falassem claro, de forma simples, direta, e dissessem ao que venham. Eu acho que isso é um ganho para a campanha, que haja muitas candidaturas. Também nas legislativas houve várias candidaturas de esquerda e isso não impediu o entendimento depois das eleições. Como eu julgo que não impedirá, neste caso, o entendimento das várias candidaturas de esquerda a apoiar, seja quem for o candidato ou a candidata que passa uma segunda volta, se houver uma segunda volta. O que nós não podemos ter é continuidade do sistema político em Portugal numa altura em que estamos a viver tempos tão novos, em que a esperança voltou, que já não se fala só de medo e de chantagem, mas que voltou a haver esperança. Portanto, eu acho que isso é um espaço que tem que ser disputado e, sobretudo, não se pode fechar essa janela que se abriu, não se pode. Estamos a viver tempos novos em Portugal, não sabemos como é que vão acabar, sabemos como é que estão a começar, mas voltar a colocar os cidadãos no centro da política é absolutamente fundamental e isso faz respeitando a sua vontade. Haver mais candidaturas é garantir que há mais debate, é garantir que há necessidade de cada um e cada uma demonstrar de forma mais clara ao que vem, sem ilusões, sem discursos redondos, sem fazer disto um desfile, mas fazer um debate democrático sério e sereno e garantir que mais gente participe e que se sente representada. Não vejo aqui nenhuma diminuição, só vejo uma soma e em democracia a pluralidade é uma virtude, não é uma desvantagem. A questão da TAP é mais uma questão muito semelhante ao que se passou no BES, não é? É mais uma vez dizer que nada sairá do bolso dos contribuintes, mas afinal de contas o que era uma privatização transforma-se numa parceria pública-privada e numa renda. É o Estado privatiza, mas ao mesmo tempo é o Estado que tem que dar a garantia no caso de alguma coisa correr mal. Portanto, nós pagamos duas vezes porque perdemos um bem público essencial, fundamental para a economia portuguesa e perdemos correr mal porque teremos que ser nós a pagar o desfecho se correr mal. Não é uma questão de diferença entre a TAP e as low cost, até porque eu não viajo muito nas low cost, porque como os trajetos que faço é entre Portugal e países europeus, Lisboa ao Porto e Bruxelas, ou Paris, ou Estrasburgo, não é uma questão de diferença ou não diferença, é uma questão de saber o que é que faz um Estado. As pessoas que lá vivem desde logo, as pessoas que compõem esse Estado e têm essa nacionalidade, mas também um conjunto de ativos do próprio Estado. E nós desbaratamos todos esses ativos. Eu não sei como é que se consegue garantir contas públicas seguras, transparentes e redistribuição, que é a função do Estado, é fazer redistribuição, quando vendemos todos os setores, começamos a vender todos os setores estratégicos para manter uma economia saudável, desde a energia aos transportes, passando por todo lado, incluindo a TAP, uma transportadora aérea. Conhece, por exemplo, a maior parte dos países tem a sua transportadora aérea nacional e não é por acaso, é porque entende que é um ativo nacional importante e para salvaguardar, obviamente, também a questão económica. Nós não, todos os ativos que temos importantes foram privatizados e a TAP é mais um caso, mas neste caso em particular, as últimas decisões tomadas por um governo que tinha tido uma moção de rejeição à Assembleia da República, portanto considera, além do mais, que a decisão é legítima. Que não há aqui nenhuma guerra de civilizações. O que há é terrorismo e temos que estar todos e todas unidas para lutar contra o terrorismo, mas não há nenhuma guerra de civilizações. Tenho a certeza absoluta que no dia 13 de novembro houve 1.300 milhões de muçulmanos a condenar tanto estes ataques como condenaram católicos, judeus, ateus. Portanto, não há guerra de civilizações. Há terrorismo e é o terrorismo que tem que ser combatido. Não são as pessoas que, por terem um credo diferente, que representam nenhum mal ao mundo. Bastava nós pensarmos se gostávamos que olhassem assim para nós ou quando nós vamos viver para os países que não são o nosso, não gostamos. E, portanto, há aqui uma situação dramática com os refugiados. A Europa não tem estado à altura e ao medo e ao terrorismo só há uma resposta eficaz, que é a solidariedade. E, como aliás ficou provado, a resposta da guerra e de mais medo e de mais ódio não trouxe solução nenhuma. Começámos assim em 2011, há 14 anos, depois dos atentados às Torres Gêmeas,
E em 14 anos não se fez outra coisa senão multiplicar os grupos terroristas, multiplicar a guerra, multiplicar o número de pessoas que está em dificuldade, multiplicar refugiados, enfim, a guerra só traz mais guerra, mais pobreza, mais desigualdade. E eu sei que os portugueses percebem, e não é preciso eu dizer-lhes nada, sentem na sua vida, porque os portugueses que vivem fora, muitos tiveram muitas dificuldades. Por exemplo, se nós olharmos para a história de Portugal, na década de 60, também havia muros e fronteiras, tudo policiado, patrulhamento por todo lado, ninguém podia sair, e 1 milhão de portugueses, porque precisaram desesperadamente melhorar a sua vida e de procurar outro destino para fugir à ditadura, passaram a fronteira, saíram a assalto, com todo o policiamento, com todas as fronteiras, com todas as dificuldades. Quando alguém tem que lutar para sobreviver e para salvar a sua vida, enfrenta todos os muros que lhe puserem à frente, mas enfrenta. Se tiver que fazê-lo, enfrenta para salvar a sua vida ou dos seus filhos. E eu sei que os portugueses, tendo esta história, saberão reconhecer nas pessoas que procuram salvar as suas vidas alguma história comum também, e não acredito que haja uma resposta xenófoba, mas apenas uma resposta de solidariedade. Por que razão apoio a Marisa Matias? Porque a Marisa Matias tem o perfil de uma ótima Presidente da República Portuguesa, e essa é a razão pela qual partilhamos valores idênticos e é a razão pela qual eu a apoio. Certamente, mas eu antes queria dizer que falou-se há bocado do papel do Presidente da República. Eu penso que ele é extremamente importante, e a Marisa Matias falou em algo que é extremamente importante, que é o garante do respeito da Constituição. E eu penso que isso tem muito a ver com nós, imigrantes, porque nós somos tratados de forma como cidadãos de segunda ou de terceira, precisamente porque a Constituição da República Portuguesa não é respeitada. E eu vou dar um exemplo muito simples. A abertura das aulas de português. Foram-se imprimidos cursos de português, e, ora, é algo que é anticonstitucional, porque a Constituição da República Portuguesa garante o ensino da língua portuguesa aos filhos de imigrantes. Portanto, ao estarem a suprimir constantemente os cursos de português, está-se a desrespeitar a Constituição. Ao ter-se instituído uma propina que é apenas destinada aos filhos dos imigrantes, está-se mais uma vez a destinar aos imigrantes. Ao se abandonar completamente os imigrantes porque se suprimem consulados, porque não se dá apoio, está-se a ir contra a Constituição, que diz que os cidadãos devem ser tratados em igualdade. E, enfim, imensas outras coisas. Portanto, é importante para nós, imigrantes, que haja um Presidente da República que nos trate, que olhe para nós como cidadãos absolutamente normais. E eu penso que nós não podemos fazê-lo. Nós, imigrantes, não o podemos fazer porque realmente temos uma lei eleitoral que é extremamente restritiva, e ao nível do recenseamento e ao nível do voto. Nós não temos recenseamento automático como têm todos os portugueses. Isso é anticonstitucional porque está-nos a tirar um direito que devia ser também nosso. Nós temos de percorrer um caminho de combatente para nos podermos recensear. Nem sequer informação é dada sobre isso. Nós temos de votar ou por correspondência um voto que realmente... Eu sei, ou por correspondência nas eleições legislativas, com todos os problemas que há de envelopes que partem, que não chegam, que são enviados e que não são recebidos, etc, fora de prazos, e um processo que é absolutamente complicado. E para o Presidente da República é pior ainda, porque nós vamos ter de fazer um voto presencial. Portanto, nós estamos a exigir a portugueses que, por vezes, percorram 100, 200, 300, 400, 500 quilómetros para vir votar. Isso é tratar os portugueses com a maior discriminação. Eu diria que é mais do que isso. Isso é expulsar os portugueses do país, e estamos a expulsá-los hoje da mesma forma que os expulsamos nos anos 60, é expulsar os portugueses do país e é impedi-los de participar nas escolhas políticas que se fazem desse país. Portanto, para nós, a eleição de um Presidente da República que seja atento ao respeito à Constituição é extremamente importante. Quanto ao Banco Espírito Santo, eu diria-lhe o seguinte. Eu diria-lhe que parece que o governo português tem meios infinitos. E eu vou-lhe dar só o exemplo do caso do Banco Espírito Santo. Enquanto 720 milhões de euros não podem ser desbloqueados para pagar os imigrantes lesados, em contrapartida, o governo português concedeu o triplo dessas somas em isenções fiscais ao novo banco. Então há dinheiro ou não há dinheiro? É a pergunta que eu coloco. Há dinheiro ou não há dinheiro? Há dinheiro. Simplesmente canaliza-se esse dinheiro, canalizam-se esses recursos para o que não deve ser canalizado. Quer dizer, canalizam-se esses recursos para os donos de Portugal. Continuamos sempre com a mesma coisa. O governo português comporta-se, efetivamente, como se Portugal fosse a sua empresa, a sua sociedade, a sua coisa.
porque não se compreende por que razão foram 2.000, a Marisa está aqui, pode confirmar, 2.000 e tal milhões de euros que foram dados sob forma de isenções fiscais ao novo banco. E há 720 milhões que os imigrantes estão aqui à espera, imigrantes, e portanto eu penso que é importante dizer-se que as economias dos imigrantes são sangue, são lágrimas, representam muita abdicação. Foram cinemas que não se foram ver, teatros que não se foram ver, foram crianças que andaram na escola e que não puderam ter a vida social e cultural que tiveram as outras crianças. Foram viagens a Portugal que não se fizeram. É uma vida de trabalho e de sacrifício. Portanto, quando nós falamos em economias dos imigrantes, estamos a falar em algo que é muito importante e, portanto, o desprezo que o governo português tem, aliás, eu digo, é mais do que não tratar do problema, é um desprezo, porque nós vimos várias vezes em Portugal, nos meetings da coligação, quando houve manifestações de lesados do BES, eles foram muito simplesmente expulsos e maltratados. Não é normal. Isto é tratar-nos... Eu costumo dizer que o governo português se tratou durante estes tempos portugueses como cães. Nós, os imigrantes, tratamos-nos abaixo de cães. E isso é absolutamente intolerável e é por isso que é muito importante nós apoiarmos a candidatura de uma pessoa como a Marisa Matias.